Mas você é da Bahia? Sou nordestina. Depois você me conta essa história no podcast. E você é de onde? Maranhão e Duda da Paraíba. É, Duda é Paraíba. Eu nunca fui na Paraíba, mas Tem eu que pretendo ir. conhecer. Gente, Bora. nós começamos do dia, câmera individual. No 3. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos, meus comunicadores e minhas comunicadoras, a mais um episódio do nosso Experience Podcast. Eu já falei pra vocês que se sintam em casa, o podcast é de vocês. E hoje eu trouxe mais uma convidada muito especial. Ela faz parte também do nosso movimento Girls Power, já veio como uma de nossas palestrantes em algumas edições, na nossa edição passada, e hoje ela está aqui para falar de um tema importantíssimo, continuar algo que ela já falou durante o movimento, no dia da palestra dela, mas quero que vocês a recebam aqui de braços abertos, com muita salva de palmas aí da sua casa. Ela que é mentora da criança interior e também especialista em psicogenealogia, ela vai explicar pra gente toda a temática desses termos. Então, recebam Ariane Ribeiro, bem-vinda! Muito obrigada, Duda. Que apresentação linda! Que É coisa uma mais honra linda. tê-la conosco. Fiquei até emocionada aqui, porque vocês fazem parte também de todo o meu movimento. Eu fico muito honrada em conhecer você, o PEX, a Pri, todo mundo, enfim. E de estar aqui compartilhando com você um pouco da minha história, um pouco do meu trabalho. Eu digo um pouco porque sempre é muito grande, né? Tudo é sempre muito amplo e a gente, em, sei lá, 1 hora não dá para falar tudo. Mas espero que as pessoas se conectem com o que eu vou contar, que chegue no coração das pessoas um pouquinho de cura, de amor, de evolução, porque é isso que eu tento fazer todos os dias. Então, é isso que eu espero. Com certeza, porque é uma honra tê-la aqui conosco, né, meus comunicadores, minhas comunicadoras. E nesse momento inicial, eu queria que você contasse um pouco pra gente o conceito de psicogenealogia, que é o que a gente comentou nos bastidores, e também como foi o seu começo dentro do Instagram. Porque hoje, eu não comentei pra vocês no comecinho da nossa gravação, mas a Ariane, ela já impactou mais de 400 mulheres pelo mundo. Então, de fato, mulher que objetiva crescimento em determinadas áreas da vida, mas não entende o porquê que certas áreas ainda não decolaram como deveria, ou sempre está ali se esforçando, aquela ideia da mulher guerreira. A gente tem até tirar, né, essa Sim, questão. por favor. Pois é, sempre falar mulher guerreira. Não, gente, porque guerreira, a Ariane sabe bem disso, ela fala sobre crenças e tudo mais, atrai ainda mais guerra interior pra você ter que lidar. Exatamente. Então, sempre a gente tirar esse negócio da mulher guerreira, esse estereótipo, né, essa temática. Falar, não, uma mulher corajosa, Vitoriosa. Eu vitoriosa. ensino até sobre isso no meu curso, né? Perfeito. Então, já puxei o gancho. Já foi um gancho pro meu curso aqui, o Sou Amor. Que, inclusive, vou abrir... Está aqui, que eu já o vi. que tá aqui, a minha tatuagem, isso mesmo. Que vou abrir a 8ª turma agora, dia 5 de setembro até. E as pessoas que quiserem se inscrever, enfim, vou dar 3 aulas gratuitas. Te convido também a assistir. Claro! Vai ser uma honra. Que aí eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho. E nesse curso eu ensino justamente isso. As mulheres tirarem essa coisa de eu sou guerreira. E as pessoas falam isso com honra. Ai, porque eu sou muito guerreira e tal. E não tem que ter honra nisso. Porque a pessoa guerreira, ela tá sempre guerreando. Então, mudar o guerreira por vitoriosa. Sou uma mulher vitoriosa, sou uma mulher vencedora. Corajosa. Hoje eu vou para mais uma vitória, hoje eu vou para mais uma coragem, hoje eu vou vencer mais um dia, entendeu? Mas tirar o guerreiro ele traz muito peso. Ele traz um fardo muito grande. Porque é uma guerra mesmo, é como você falou. E aí quem vive em guerra dentro de si, está em guerra fora também, e aí a pessoa não tem paz, né? E falando da psicogenealogia, eu sou especialista nisso. O que é a psicogenealogia? É o estudo da nossa ancestralidade, ou seja, de todos que vieram antes de nós, os nossos pais, avós, bisavós, trisavós e por aí vai, e a influência da nossa família na nossa vida. Então, quais são os padrões hereditários que eu carrego da minha família? E muitas vezes, lealdades invisíveis, inconscientes. Então, a pessoa não sabe que aquilo vem de um antepassado. E como que acontece isso? Às vezes... Essa repetição de ciclo dentro do seu essa negócio. Repetição, exatamente. E como acontece de você
trazer isso para sua vida. Quando algum antepassado seu não se realizou em algo. Ou alguns segredos de família. Nas famílias, geralmente, todas têm segredos, né? E eu sempre falo que o segredo da família, alguém vai ter que pagar essa conta. Então, se não for na geração em que aconteceu, vai ser nas próximas gerações. E o que a psicogenealogia faz? Ela te ajuda a entender a sua árvore genealógica, então a entender a sua família e cortar o que você precisa cortar. Então, tem gente que tem padrões de doenças, tem gente que tem padrões de escassez financeira mesmo, tem gente que tem padrões de relacionamento, de ter aquela família que sempre tem as tias solteironas, as pessoas, enfim. E a psicogenealogia ajuda nisso. A psicogenealogia chegou na minha vida, na verdade, há 1 ano, né? Tem quase 1 ano e meio que eu tô aí na especialização. E tem faz pouco quanto tempo que você está abordando a temática da criança interior, porque você é mentora de criança Isso. interior, e também é especialista em psicogenealogia dentro do Instagram. Há 1 ano Isso. também? Não, a psicogenealogia há 1 ano, que está dentro do meu curso também. Eu levei isso para dentro do Sou Amor, que é o meu carro-chefe. Mas eu estou no Instagram há 4 anos, desde 2020, falando sobre a cura da criança interior. E não comecei assim. É muito engraçado quando eu conto essa história, porque eu sempre falo, né? Eu não acordei um dia e falei assim, nossa, hoje eu vou ajudar as pessoas a se curarem. Não, não foi. Eu estou sendo bem sincera. Não. E as melhores coisas acontecem assim, você vai descobrindo no caminho. Isso. Acho que não é um belo dia que você vai acordar e pensar assim, hoje é dia de transformar. Não, não é. Por mais que eu quisesse ajudar as pessoas e que eu tivesse isso dentro de mim, nunca foi algo programado, de vai ser assim, com cura. Eu não sabia nem o que era criança interior. Até quando eu conto, quando me falaram, né? Ah, porque você tem que olhar para sua criança interior, curar sua criança interior. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Será que é um espírito que está do meu lado? Né? Eu sempre Há falo 4 anos você não sabia muito. Não sabia. Eu comecei com 35, né? A descoberta, na verdade. Então já tem, vai fazer quase 5, que eu fiz 40 agora, que eu te falei. A idade do Pouco sucesso, aquilo tempo, que a eu te idade do falei. sucesso também, espero. Mas eu comecei no Instagram com frases motivacionais. Então, eu queria ajudar as pessoas com frases a ter um dia melhor. Então, vou postar com frases e tal. Depois, eu falei, não, mas não é isso. Eu sentia dentro de mim que ainda não era isso. Falei, vou ajudar as pessoas, então, com amor próprio. Também não era. E nesse processo do amor próprio, eu fui fazendo a minha própria cura, né? Na questão da criança interior. Então, eu fui nessa questão da criança interior por mim. Pela minha busca interior de entender por que eu trazia algumas coisas da infância, de entender o que era, afinal, essa criança interior, que ninguém me explicava, as pessoas só diziam que eu tinha que olhar para isso. Que existia. E que existia. Antes de você voltar para temáticas de criança interior, de amor próprio, antes de iniciar no Instagram, você trabalhava com o quê? Eu trabalhei 10 anos numa companhia aérea. Então, quando eu comecei no Instagram em maio de 2020, eu pedi demissão da companhia aérea em julho, acho que 3 meses depois, mais ou menos. Você Maio, junho, julho. 2 trabalhava meses. em qual área? Eu entrei trabalhando na parte de atendimento ao cliente mesmo, trabalhei no aeroporto de Guarulhos. E aí depois de 2 anos, eu fui para o SAC, depois eu fui para o back-office, enfim, fui fazendo essa trajetória no atendimento ao cliente. Mas eu já não era mais aquilo que eu queria, entendeu? Já não estava mais feliz, fiquei 10 anos lá. Pedi para me mandar embora, enfim, mandaram embora. E aí, mas eu já tinha começado o Instagram com frases motivacionais. Então, ainda eu não sabia qual era o meu destino, Estava vamos se dizer assim. encontrando. Exatamente. Quando eu pedi demissão, não foi no sentido de vou fazer agora isso do Instagram. Não, porque eu nem sabia para onde isso iria me levar. Eu não tinha nada, não tinha curso, não tinha nenhuma projeção de nada. Mas você imaginava do potencial de que o Instagram havia transformado vidas de tantas outras pessoas, né? Sim, e eu achava que era assim, com frases motivacionais. Para mim, não estou dizendo que não funciona para as pessoas que têm páginas assim, mas não era o meu caminho, entendeu? Não era a Não sua era o meu missão. chamado, não era. E aí mudei depois para amor próprio. Para amor próprio. Também não era. Embora tenha o amor próprio dentro do curso, dentro das coisas que eu faço, porque precisa ter o amor próprio para você curar sua criança interior, ainda não era isso. Não era o tema principal, Não é né? engraçado isso? Só que, de toda forma, você ainda aborda sobre amor próprio, Sim, mas não muito, como muito. a sua temática principal. Não. Tanto é que hoje, a sua headline Não é mentora da criança interior. Sim. E é isso, é assim que eu me reconheço, como mentora da criança interior, porque o foco total de tudo que eu faço, cursos, palestras, workshops, tudo é da criança interior. E aí, como foi esse processo? Eu, na época, já era 2021,
lancei um curso falando sobre amor próprio. E esse curso não vendeu. Assim, 2 pessoas compraram, que estão comigo até hoje, inclusive. Mas eu tive muito prejuízo financeiro, porque investi muito e não era aquilo. E aí eu falava, meu Deus, mas como que eu sinto esse chamado para ajudar as pessoas, mas ainda não é isso, né? Não é... E o que que é, então? E aí... Quer falar? Pode falar. Pode falar, era isso que eu ia falar. E aí as pessoas me... Onde eu ia, né? Eu faço bastante reiki, coisas assim, limpezas energéticas. As pessoas falavam que o meu propósito, a minha missão era essa, de curar a criança interior dos outros. E eu não queria, entrava por um ouvido e saía por outro. Eu falava, não, eu vou me curar, entendeu? As pessoas falavam isso pra você? Falavam. E eu não ouvia. Entrava por um ouvido e eu falava, ai, não é nada disso. Eu vou olhar para mim, eu vou me curar. E aí, como eu sou uma pessoa muito intuitiva, eu comecei a fazer uma meditação. Eu medito desde 2014, então tem 10 anos já que eu medito. E comecei a fazer uma meditação. Eu falei, bom, que raios é essa criança interior que eu não sei, né? Vou fazer uma meditação, porque depois eu fui lendo um pouco de Jung e vendo que, depois fiz uma especialização também, uma pós-graduação, que o nosso inconsciente, a nossa criança interior é o nosso inconsciente. E tudo que está registrado lá, desde a nossa concepção até os 7 anos de idade. Então, o que eu fiz? Eu mesma, todos os dias, ia fazendo uma meditação. Mesmo quando estamos no ventre de nossas mães? Sim, desde lá. Se a nossa mãe já nos ama de fato, se ela nos rejeita, se ela... Tudo isso... Aceitação, rejeição. Sim. E tudo isso reflete nos comportamentos e nas escolhas dos adultos, né? Porque é aí que são formadas as feridas emocionais, que são 5, né? Começam a partir daí. Que é a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e a injustiça. Então, todas vão... A ordem delas é de acordo com a nossa ordem de vida mesmo. Então, a rejeição, ela começa bem na barriga. E aí, voltando na questão da meditação, comecei a fazer todos os dias uma meditação de encontro com esse inconsciente. E aí, eu imaginava que eu estava encontrando esse inconsciente, que era eu mesma. E eu comecei a ver a minha vida desbloqueando. Eu fazia isso todos os dias. Todos os dias. E aí, eu comecei a contar, né? Contei para o meu irmão, depois contei para algumas amigas. E elas, nossa, eu quero também. E aí eu comecei a ver que as pessoas também tinham problemas com a criança interior, mas ninguém nunca falou. Ninguém nunca falou para mim. Ninguém nunca sentou num bar e falou assim, ai, eu tinha questões com a infância também. Nunca. E aí, quando eu falei que eu estava nesse processo, as minhas amigas falaram, eu também quero e tal. E aí, o que eu fiz? Fui pegando tudo que eu tinha de mim, coloquei no curso, tudo que veio mesmo, empiricamente. E elas entraram pro curso. E aí, eu comecei a falar da criança interior. Quando eu comecei a falar da criança interior no Instagram, aí as pessoas começaram a me procurar e as coisas começaram a mudar e eu entendi que era isso. Porque quando a gente está no nosso chamado mesmo, a gente sente, né, dentro do coração que assim, é isso. E você não tem mais dúvida. Antes eu tinha, quando era a questão das mensagens motivacionais, só o amor próprio. E hoje em dia eu falo, não, é isso. E as pessoas falavam para mim, mas ninguém sabe o que é criança interior, como que as pessoas vão se conectar? Eu falei, então, eu tô aqui para isso. Pra mostrar para vocês o que é. Exatamente, então é para isso que eu tô aqui, para mostrar para as pessoas o que é isso, para ajudar as pessoas a se curarem. E quando eu falo de cura, não tem nada a ver com nada espiritual. É o seu ser, a sua alma se curar. Isso todo mundo pode fazer, independente de religião, de crença, de tudo que você acredite na vida. Porque é a sua alma, é a sua missão aqui nessa terra. E eu acredito que todo mundo tem uma. E não estou falando de missão, de escrever um livro, fazer não sei o quê. Não. Às vezes a sua missão é fazer, por exemplo, doces gostosos e vender para adoçar a vida das pessoas. Talvez essa seja a sua missão. Ou talvez seja a de você cuidar de alguém, de você ser uma enfermeira, de você ser... É isso. As pessoas, elas colocam essa coisa de missão, de propósito, como algo muito longe, né? É algo muito... Eu não vou, não é palpável. Doar algo de si, de alguma forma. sua missão. É a sua missão. Então, é exatamente isso. O que eu faço, Sim. que é doar o meu conhecimento, a minha palavra, o meu tempo. Isso aqui que a gente está fazendo é a nossa missão. Seus ensinamentos. Então, você Exatamente. pode doar seus ensinamentos, conhecimentos, compartilhar com as pessoas. Já é uma forma de cumprir sua missão, seu chamado, como você mencionou. E na época que você iniciou a sua meditação, e você fez todo o processo todos os dias, em quanto tempo você teve essa resposta, essa confirmação de que seria, de fato, com a criança interior? E como você fazia essas meditações?
Olha, a resposta veio em 2 meses. Eu já sou uma pessoa muito intuitiva, né? Falo que sou uma bruxa aí. Uma bruxinha do bem. Porque eu sou muito intuitiva, muito mesmo. Então, em 2 meses, eu comecei mais ou menos em junho, que foi quando eu comecei a falar mesmo da criança interior, mas que eu tive a certeza de que era isso. Demorou uns 2 meses, porque foi quando eu abria a turma 2 do meu curso, que foi em agosto de 2021. E aí eu já abri com já com intenção já. Falei, é isso, entendeu? É sobre a criança interior e vamos embora. Não falo pra você que o caminho é fácil, porque ainda não é, já tô há 4 anos, mas mesmo assim ainda não é fácil, porque a gente lida com as dores das pessoas, né? Então tem que ter muita sensibilidade, tem que ter muita Maneira empatia. que fala também. Exatamente, porque a dor do outro não é a minha. Mas eu tenho que entender, porque eu estou ali nesse papel de receber as pessoas sem julgar, sem achar que, sem rir das dores das pessoas. Essas coisas que eu sei que às vezes acontecem por aí. As pessoas olham para as outras e elas debocham e elas, Tom enfim, de julgamento. no tom de julgamento. Então, dentro do Sou Amor, as minhas alunas, que espero que estejam assistindo aqui, vão ver depois que elas podem dizer que dentro do Sou Amor, eu trago muito essa questão de acolhimento. Então, qualquer pessoa que vem, ela é muito acolhida, porque ela vem com uma dor. E eu não preciso, o meu trabalho é totalmente focado no inconsciente, então eu não preciso saber a sua dor. Eu só preciso que você se abra ao processo. E aí o seu inconsciente vai te mostrando onde as coisas começaram, porque a dor de hoje da vida adulta, ela foi iniciada lá atrás, na infância. Por exemplo, uma pessoa que hoje atrai relacionamentos em que ela é traída, ela já foi traída lá na infância. Ai, mas como assim, Ariane? Como assim? Né? Eu vejo eu fazendo as perguntas que me fazem. Foi traída pelo pai, foi traída pela mãe. Como? Se ela teve um pai, por exemplo, que traía a mãe, ela se sente traída também. Se ela teve um pai, pensa numa criança, que toda vez prometia alguma coisa para ela e nunca cumpria, para ela é uma traição. Ou aquele pai ou aquela mãe que tá na rua e fala assim, a criança fala, eu quero tal coisa. Aí o pai fala assim, quando a gente voltar, a gente Na compra. volta a gente compra. Isso, na volta a gente compra. E esse na volta nunca acontece. Para a criança fica instalado como uma traição. Então é muito sutil. Então, para as pessoas que estão assistindo, que são mães ou que pretendem ser mães, tem que ser uma mãe com consciência, um pai com consciência, E porque para isso é necessário estudar. precisa. É estudar a maneira que você vai falar. Então, quando a gente olha para essas questões, é na sutileza Sim, dos detalhes. É uma é palavra isso mesmo. colocada de maneira diferente, um contexto. Então, as pessoas falam assim, mas nessa geração nova tem que pisar em ovos para falar alguma coisa. E eu fico refletindo, não é que nessa geração você tem que pisar em ovos para falar alguma coisa, mas que bom que a gente evoluiu a questão de nossa consciência, olhar para as dores das outras pessoas e ter empatia, entender que se a pessoa chegou naquela situação, tem uma história por trás. Sim. É entender que, além de um ser humano, é constituído formado de uma história. Então, tem uma construção Uma de passado, bagagem, tem né? uma Todo mundo bagagem, traz, né? tem a questão genealógica que você mencionou, Sim, ancestralidade, maneira que a pessoa recebeu criação, recebeu ou não recebeu amor. sim. Então, Tudo o que você pode doar para alguém se você não recebeu? Então, muitas vezes, é uma questão de ser trabalhado durante a vida adulta para entender esses pequenos processos do que você pode estar mudando na sua vida no presente momento. Porque o passado você não vai ter como mudar. Não tem como. Você vai ter como ressignificar, igual você menciona. Acho que você usa até a figura da borboleta, né? Sim. Como essa ressignificação. Sim, uso mesmo. Porque eu falo justamente isso, que não tem como mudar os nossos pais. Então, não tem como. Ai, meu pai foi horrível, minha mãe também. Esse é o pai e a mãe que você teve. Honre essas pessoas, respeite essas pessoas. Como a gente honra, né, o pai e a mãe? Aceitando que eles são o que são e que deram o que tinham. Essa questão de honrar ou não honrar algumas pessoas, por exemplo, olhando pro lado da genealogia. O honrar, as pessoas acham que para honrar está intrinsecamente relacionada à convivência. O que Sim, não é Não verdade, tem né? nada a ver. É bom você trazer esse ponto também. Não tem nada a ver. Honrar é só você, por exemplo, uma pessoa que teve um pai ou uma mãe narcisista, que é o que acontece muito. Essa mãe narcisista é uma mãe egocêntrica, ela é uma mãe abusiva, entendeu? Até
no modo de falar, no modo de se comportar, tudo. Um exemplo. E aí, essa pessoa sofre muito, até hoje. Eu digo porque tenho casos reais de alunas minhas, tá? Ainda hoje. E aí... Geralmente, o comportamento delas, da filha, se torna como? Em sua maioria, não é uma regra, não é uma mas regra. em maioria ela se torna uma adulta... Uma mulher que se sente rejeitada, uma mulher muito carente, uma mulher que busca aprovação o tempo inteiro. Então, é essa mulher. E aí, o que acontece? Essa mãe, né, narcisista, nesse cenário aí horroroso, enfim. O que a pessoa tem que fazer? Honrar essa mãe no sentido de agradeço essa mulher por ter me dado a vida, porque ela me deu a vida, independente do que foi, do que aconteceu, ela foi o portal, eu sempre falo isso, né? Do mundo espiritual para este mundo, para trazer essa pessoa aqui, para nos trazer aqui. Nós só estamos aqui hoje porque uma mulher foi esse portal entre Deus e essa terra, para nos trazer. Então, é honrar essa mulher nesse sentido, entender que ela também tem dores, feridas emocionais, que a criança interior dela também está ferida, porque uma pessoa que fere, ela também está ferida. E não precisa conviver. Você só precisa entender isso e seguir a sua vida. Sem se importar, sem querer a validação da mãe de quando você era criança, porque você não vai ter mais. Muitas mulheres hoje de 40, 50, 60 anos ainda buscam a validação da mãe. Ainda busca a mãe olhar para ela e falar, filha, tenho orgulho de você, eu te amo. Talvez isso nunca vá acontecer. Então, você honra quem te deu a vida, dessa maneira que eu disse, e segue a sua vida. Sem ficar o tempo inteiro pensando assim, ai, mas fulana é minha mãe, não podia ter feito isso comigo. Ah, mas meu pai não podia ter feito. Fez o que podia, fez o que dava. E nisso que você falou do amor, né? É muito engraçado, porque já me perguntaram muitas vezes, nossa, tem um relacionamento, ou minha mãe, enfim, não me dá amor. Disse que não sabe amar. Ou meu pai nunca me disse eu te amo. E realmente, se a pessoa não recebeu amor, como ela vai saber amar? Não tem como. E tudo isso a gente é ensinado. Por isso que as feridas emocionais começam quando a gente ainda é pequenininha. Logo na infância. É, porque é a mãe que ensina a gente a se amar. Então, se a gente não aprende ali desde pequenininha, a gente não vai saber dar amor depois. Não. Não vai saber dar amor para o outro. Por isso que eu sempre falo que uma mulher curada leva para uma família essa cura. Então, uma mãe curada é uma família curada, são filhos curados. Porque vai levando, é como uma árvore mesmo. E os ramos vão crescendo e você vai levando aquela cura para sua família. Uma mulher curada é uma família curada. E por aí isso, vai. né? Então, a gente consegue curar quem veio depois. A gente consegue curar quem está ali no nosso convívio, Verdade. que quer, que está aberto para aquilo. Mas quem veio antes, não. Não tem como mudar os pais, os avós, nada. Não tem como mudar trisavós, tataravós, enfim, não tem como. É o que é. É o que é. E também quando a gente Exatamente. olha para a questão de ancestralidade, de passado, é necessário olhar para sua criança, as dores que ela passou, as questões que ela enfrentou e acolhê-la. Sim. Então, falar muito sobre essa questão de eu aceito você como você é e eu vou honrar, né, a criança que eu fui mediante as minhas escolhas como adulta. Mas a partir desse momento é entender também que é a adulta que escolhe e não a criança ferida do passado que escolhe. O que acontece nessas Exatamente. situações de circunstâncias que eu percebo muito na sociedade? Temáticas como liderança, que foi o que você também abordou, temáticas de empreendedorismo, de negócios, de entender, por que que o meu negócio não flui? Porque a minha vida não flui? Por que que meu relacionamento está desse jeito? Seja um relacionamento interpessoal, seja um relacionamento amoroso, um relacionamento no dia a dia, como as pessoas do seu local que você frequenta, do ambiente que você vai. Então, essa raiz, eu acredito muito no que você mencionou, que tem esse link, essa relação, justamente com as dores do seu passado. Então, isso fica muito no seu subconsciente, isso é muito falado, e queria saber de você, o quanto que impacta, por exemplo, em temáticas de liderança, para uma mulher hoje refletir, não conseguir refletir todo o potencial, todo o poder que ela pode ter, que ela tem. Uma da questão dos movimentos que nós apoiamos, né? Mulheres unidas umas pelas outras, de ter essa ideia de eu te acolho, eu te entendo. Porque muitas vezes é o que a gente precisa. Eu te acolho, eu te entendo. Então, para você,
esse reflexo do quanto essas dores mal curadas e problemas não resolvidos, que a gente tem a concepção de que pode postergar tudo, né? Vamos deixar para depois, não Sim. olha, porque nunca tem tempo para parar para olhar. Ou às vezes tem tempo, mas não quer olhar porque, infelizmente, dói muito. Olhar Você para falou num questões. ponto muito forte. E o quanto esse não curar reflete em todas as suas relações, inclusive na sua performance, dentro da sua liderança, dentro da sua equipe, dentro da sua empresa. Eu tenho uma frase até que eu posto sempre no meu Instagram que fala assim: evoluir dói no processo, não evoluir dói uma vida inteira. Sim. Porque é verdade. Então, vai doer sim. Por quê? Porque você está em contato com as suas sombras. Eu sempre falo isso, ninguém evolui na luz. E o que é essa luz? É quando você está bem, quando você só mostra o seu lado bom, o seu lado bonito, o seu lado legal, o seu lado que as pessoas vão gostar de você. A gente só evolui nas sombras, quando a gente mostra as nossas dores, quando a gente mostra a nossa vulnerabilidade. Então, falando de liderança, o que acarreta uma mulher que não olha para nada disso num cargo de liderança? Vai ser uma chefe, uma líder totalmente controladora, vai ser uma pessoa centralizadora, vai ser uma pessoa insegura de tudo, por isso o controle, a centralização de tudo, e que não vai se mostrar vulnerável nunca. Vai ser aquela pessoa que a gente vai olhar e falar, nossa, essa pessoa é inquebrável, essa pessoa é impenetrável, ninguém consegue chegar até ela. E na verdade não é. Então, tudo isso vai fazer com que ela não tenha bom relacionamento com a equipe dela, porque afinal de contas ela não se abre, não se mostra vulnerável para isso. E o que acontece? Geralmente a pessoa tem a ferida que é aí da rejeição. Ela quer a aprovação dos outros, mas ela não sabe como fazer isso. Porque ela não se conhece. Ela não olhou para dentro de si. Então, como ela vai fazer isso se ela não sabe nem quem ela é? Muitas vezes as pessoas não sabem. Ai, como assim, Ariana? Eu não sei quem eu sou. Não sabe, as pessoas não sabem. Você pergunta, tá, mas quem é você? Ah, eu sou a mãe de fulana, a filha de fulana, a esposa. Mas você tá vendo que são rótulos? Mas quem é você de verdade? Quem é a Duda? Quem é a Duda fora de todos os rótulos, entendeu? Fora de tudo que a sociedade diz que você é. Quem é você? Poxa, eu sou uma pessoa, eu sou carinhosa, eu sou uma pessoa frágil, eu sou uma pessoa resolutiva, não sei. E aí cada um vai dizer o que é dentro da sua própria vida, né? E as pessoas não sabem. Elas só sabem o que são através dos rótulos que a sociedade impõe para ela. Então, quando a gente tira tudo isso, tira esses rótulos, quem sobra? Não é a filha de fulana e fulano, não. Quem é você? Quem é você fora de tudo isso? Então, é isso que eu abordo, essa questão da essência, de você olhar para a sua essência, de você olhar para quem você é de verdade, para a sua alma. Eu falo muito isso, essa questão de alma, porque eu acredito muito nessa questão da gente olhar para a nossa alma, de se conectar com quem a gente é de verdade. E a gente só consegue fazer isso... Que nos torna únicos. Exato, que é único. Cada um vai ser de um jeito e tá tudo bem. Eu estava falando sobre isso hoje com um amigo, que eu falei assim para ele, né? Algumas pessoas vão nos amar por quem a gente é e outras pessoas vão nos odiar pelo mesmo motivo. E tá tudo bem, entendeu? Porque a gente não está aqui para agradar todo mundo. Nem Jesus, que para mim era perfeito, é perfeito ainda, agradou todo mundo, não dá. Porque as pessoas têm opiniões diferentes. Exaustivo seria. Nossa, demais. Seria, sei lá, chato, eu acho, né? Então, tem que ter essa coisa da opinião. E essa busca da criança interior, essa cura, ela traz tudo isso. Ela traz esse reconhecimento do seu ser. Então, quem é você? Fora de todos os seus rótulos. Quando você olha para sua criança, você acolhe essa menina, esse menino lá atrás que sofreu, que enfim, que aconteceu alguma coisa. Quem você é hoje? O que você diria para sua criança interior se você encontrasse com ela hoje? Como seria? Que foi o que você falou, de tomar as atitudes de uma forma adulta hoje. Mas muita gente, infelizmente, deixa a criança sem interior perceber. Tomar entrar as na rédeas frente, da assim, situação. tomar as rédeas de um jeito horrível. Eu posso falar. Por quê? Porque a pessoa ela não tem controle sobre ela não tem disciplina sobre ela mesma. Eu falei até sobre isso no Girls Powers, né? Girls Power. Sobre essa questão de disciplina. Que nem todo mundo pode ser líder. Porque se a pessoa não consegue liderar a própria vida... E quando eu digo liderar a própria vida, não é liderar a vida em casa, o marido, os filhos, a casa. Não, é liderar você.
Se você não consegue ter disciplina consigo mesma, como você vai ter disciplina com os outros, com uma equipe, com uma casa, como você vai gerenciar tudo isso? Então, eu acredito muito que tudo vem a partir da gente, né? De quem nós somos. Então, ele sai. É como mesmo a árvore, os ramos, assim. E entra muito com a questão da psicogenealogia, porque tá tudo junto ali. Ao mesmo tempo que eu curo a minha criança interior, eu olho também para quem veio antes de mim. Eu honro a minha família. Poxa, eu vim de uma família muito pobre, que bom, que honra essa família. Graças a essas pessoas que vieram antes, você está aqui. Nossa, eu vim de um lar muito abusivo, sofrido. Tudo bem, honre aquilo que você viveu e siga. Você escolhe, você sempre tem o poder de escolha. E as pessoas não sabem disso. As pessoas acham que elas precisam honrar nesse lugar que você falou de tristeza, de assim, mas eu honro meu pai, mas você não vive a sua vida de adulto. Mas eu tenho que cuidar, tenho que isso e aquilo. Mas será que tem mesmo? Uma frase que tem muito, que as pessoas falam, né? Que tem a ver com a ferida da humilhação. Que as pessoas falam assim, mas se eu não fizer, quem faz? É totalmente a ferida da humilhação. E aquela história, né? Além de você falar da ferida da humilhação, a pessoa não precisa achar que tá tudo bem. Por exemplo, ela teve circunstâncias muito difíceis. Nunca vai estar tudo bem pra ela nesse sentido. E nem precisa dizer, tá tudo bem. Mas dessa questão de olhar pela perspectiva de seguir o caminho dela. É isso, da escolha. Seguir da escolha do caminho dela. Não precisa pensar que as situações que aconteceram foram ok, está tudo bem, até porque tem N situações, N circunstâncias. Cada pessoa sabe da sua dor. Então, a gente percebe o ser humano sem colocá-lo em caixinhas. Olhar para ele como, de fato, a história que ele representa. A pessoa que ele se tornou. Então, tem toda uma construção. Para aquela pessoa ser aquilo que você está vendo, existe uma construção. Ela foi formada por questões sociais, por pensamentos, por crenças instaladas. Então, não dá para querer que ela seja moldada da maneira que você quer. E nesse momento final, eu queria que você contasse pra gente 2 coisas. Como funciona o processo da sua mentoria da criança interior e também um único depoimento, dentre tantos milhares de depoimentos que você tem, que mais te impactaram de vidas, mulheres que você transformou, especialmente mulheres. Tá bom. Então, dentro do Sou Amor, né, que, como eu falei, vou abrir as portas agora da turma 8, eu abordo, eu uso algumas técnicas, né? É um método totalmente criado por mim mesma, que eu fui vendo que dava certo em mim, fui fazendo com as alunas. Então, tem aulas gravadas, aulas ao vivo, que são as mentorias, e eu uso muita técnica de vivência, que é o quê? Levo a pessoa até onde ela viveu aquilo que ela sofre hoje. Por exemplo, eu pergunto, qual é o seu problema hoje? A pessoa não precisa me dizer, ela vai pensar lá, meu problema é a dependência emocional. Tá, então vamos pedir ao seu inconsciente que te mostre quando isso começou. Então eu vou usando muito essa técnica do inconsciente. E o inconsciente mostra, Duda. Mostra. Vem a imagem de Mas quando a pessoa fica aquilo consciente? começou. Fica consciente. De como aquilo começou. E aí, nossa, muita coisa acontece. Tem gente que começa a chorar na hora. E vem muitas imagens. Às vezes vem uma, às vezes não vem nada. Depende muito do quanto a pessoa está aberta. Eu uso técnicas também de exercícios para a pessoa escrever como se fosse a criança dela falando, que na verdade é. Então, eu uso muita coisa. Tem muita técnica dentro do Sou Amor, mas especificamente o inconsciente. Então, eu trabalho bastante com o inconsciente da pessoa. Por quê? Porque tudo tá lá, tá no nosso inconsciente. Sim. Então, a pessoa, ela acha que ela tá curada. Outro dia, uma pessoa me falou assim, hoje eu entendo que o meu pai era alcoólatra quando eu era criança e por isso ele não estava lá. Eu falei, sim, a sua adulta entende, mas a sua criança não. Então, por isso que é importante você acolher essa criança, ir até lá, nessa ocasião, nesse momento em que ela se sentiu assim, e você tirar ela de lá, resgatar. Esse que é o resgate, é você como adulta se projetar naquele lugar e tirar a sua criança. E é libertador. Falo porque eu já fiz comigo mesma também, que eu me sentia muito sozinha e falei, não, vou levar essa questão de se sentir sozinha. E me mostraram, a meu inconsciente me mostrou a cena, eu muito pequena, me sentindo sozinha, meio que abandonada pela minha mãe. Depois ela explicou que na verdade não era, porque ela tinha o meu irmão para cuidar, mas a criança se sente assim. Então é tudo a partir da abordagem da criança, né? E qual foi a outra pergunta? Até esqueci.
Um depoimento. Ah, um depoimento. Dentro Desculpa. do seu amor. Um É que eu depoimento fico que tão vem primeiro empolgada, à sua mente. Tá. Eu vou falar então da Luciene. Eu vou até falar o nome dela, porque ela me deixa falar, que foi a minha primeira aluna, que está comigo até hoje. Ela estava desde a turma 1, tá? Vamos agora para 8. E ela falo que ela é minha joia rara, assim, porque se não fosse ela ter comprado o meu primeiro curso, acho que eu nem estaria aqui hoje. Então, a Luciene, quando ela chegou para mim, ela veio muito dolorida, com muitas questões de carência, de dependência emocional, Relacionamentos amorosos. de tudo. E em 2 semanas que a Luciene estava comigo, uma das coisas que ela já tirou, assim, da vida dela foi a questão do medo do escuro. Então, ela me disse que tinha medo do escuro. Foi muito engraçado isso. E eu fui falando para ela, né, para fazer algumas coisas lá, e ela foi quebrando isso. Hoje, eu olho para a Luciene e eu sinto muito orgulho, porque hoje ela também é terapeuta. Ela faz reiki, faz outras coisas também. Ela também ajuda outras pessoas. E ela não era terapeuta, né? Não, não era. Então, ela foi se descobrindo também no meio do caminho. Hoje eu vejo uma outra mulher. Então, eu tenho muito orgulho dela. Tenho muitas outras histórias também que eu poderia trazer de outras mulheres que eu tenho muito orgulho de ver que hoje estão caminhando no seu próprio processo. E é o que eu falo, né? A cura, ela nunca vai ser 100%. Por quê? Porque a gente convive com outras pessoas. Então, uma hora a gente vai se chatear com um, vai se entristecer com o outro, e tá tudo bem. Mas, quando você se autoconhece, você sabe sair daquele lugar. Você fala, não, isso não é meu, entendeu? Isso não me pertence, eu não vou me entristecer por isso, eu não vou deixar que isso tome conta da minha vida. Então, essa é a diferença. Qual é a diferença do autoconhecimento? Que ele entra na sua vida, quando a tristeza entra na sua vida, os problemas e tal, eles caminham pela sua casa, pela sua vida, mas quando ele vai embora, eles vão embora, eles não te levam nada. Você continua na sua essência, você continua sendo quem você A importância, né, de manter essa essência que a gente contou. Exatamente. Ariane, que história linda que você trouxe aqui pra gente, contar o depoimento da Luciene. Um abraço, Luciene! E tantas mulheres que você impactou, mais de 400 mulheres mundo afora. Por isso que é o que a gente comentou, a importância de estar próximo de movimentos femininos, de mudar, transformar a história de tantas mulheres que precisam. Hoje, por exemplo, tenho certeza que a Luciene e tantas outras mulheres, a gente está citando só o nome de uma, mas são muitas e muitas que você impacta com a sua palestra, seu trabalho, suas mentorias de criança interior, seus eventos também voltados para o seu projeto de cura da criança interior. Então, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco, compartilhando. E nesse momento final eu faço, de fato, essa relação entre o cuidado do autoconhecimento, também ter esse autocuidado, pensar também o quanto os seus pensamentos, as suas atitudes refletem nos seus resultados. Então, esses pensamentos que possam ser nutridos de coisas boas, que a gente possa, de certa forma, deixar o passado para trás e seguir aí no seu caminho rumo àquilo que você objetiva, ao seu sucesso. Mas para isso é preciso cuidar ali em cada podar, detalhe, né? Como se fosse um né? jardim mesmo. Nosso jardim bem florido, como a Ariane fala, Isso. e repleto de borboletas, que ela fala de ressignificação. E eu tenho certeza que a vocês, comunicadores e minhas comunicadoras, não vão parar por aqui e vão querer continuar acompanhando o trabalho da Ariane. E para isso, ela vai deixar as redes sociais dela, que é o que ela mais usa, o Instagram. Que é o Instagram, que é @ArianeRibeiroOficial. E o meu curso, né, que já tá aí, quem quiser vir para essas 3 aulas gratuitas, espero você também, que é a Semana da Independência Emocional. E o meu evento presencial, que vai ser aqui também, né? Dia 30 de novembro. 1º de dezembro. Então, vocês fazem parte de muitas coisas, eu fico muito feliz. Muito obrigada. E vou finalizar com uma frase, que é a frase que eu sempre falo, que é: você não veio nesta vida a passeio. Então, se você todos os dias levanta e sem propósito, sem sentido, a vida tá sem sentido, tem alguma coisa errada. E mais um dia, menos um dia. Porque você não veio aqui para isso, você veio para ser feliz, para se realizar, para realmente entender qual é o seu propósito. E aquilo que a gente falou no comecinho, o propósito não tem a ver com nada muito grande, mas com o que faz o seu coração feliz. Verdade. E por isso, eu pergunto a vocês, o que faz o coração de vocês bater mais forte? É isso. Não apenas o amor, mas também na sua realização exatamente. pessoal. Então, o que você olha hoje que diz, nossa, esse aí é o meu caminho, é por aí que eu vou. Então, pegando aqui o gancho do que a Ariane falou,
Continue nos acompanhando em próximos episódios, meus comunicadores, minhas comunicadoras. Muito obrigada por estarem conosco até aqui. É aquela história, coisa boa tem que ser compartilhada. Mande para todos os seus amigos e seguindo as nossas redes sociais, é claro, @comunica.duda. Um grande abraço, muito sucesso, grandes bênçãos incríveis em nossas Amém. vidas. Amém. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Nossa, menina, como você é maravilhosa, né? Você gostou? O quê?